Olá, colegas. Hoje nós iremos falar sobre o sistema de implantes intraós e, inicialmente, apresentaremos as comprovações científicas, os produtos disponíveis no mercado, como também as indicações para estes produtos. Na segunda parte, nós falaremos sobre as pesquisas realizadas sobre a estabilidade inicial dos diversos produtos da intraós. A intraós é um sistema de implante lançado em 2012 e a sua primeira pesquisa científica foi realizada pelos professores da Unicamp de Piracicaba e publicada na revista Implant News em 2014, sob o título Caracterização da superfície do implante Titaós. Nós vamos encontrar nesta pesquisa uma avaliação feita em microscopia eletrônica de varredura para que fosse caracterizada a superfície do implante intraós, que é submetido a um duplo ataque ácido. Assim, se observa as irregularidades provocadas pelo ataque ácido na superfície do titânio grau 4, que é confeccionado o implante intraós. Também foi realizada inicialmente uma pesquisa pelo professor André Pellegrini, da Faculdade de Odontologia São Leopoldo Mandique de Campinas, onde ele implantou em fíbula de coelhos os implantes intraós para observar a interface ósseo-integrada, o que pode ser visto nesta peça anatômica, onde nós vamos ter a união do titânio com o tecido ósseo adjacente. Em um maior aumento, pode-se observar as áreas da interface osso-implante sem a interposição de um tecido conjuntivo fibroso, que é o que caracteriza a ósseo-integração. Mais recentemente, o professor André Pellegrini, juntamente com colaboradores, publicaram este trabalho que fala sobre o desenvolvimento de uma nova superfície, uma superfície nanotexturizada, que será futuramente lançada pelo sistema intraós. Nesta pesquisa, ele fez uma comparação da superfície atualmente no comércio, que é a superfície com duplo ataque ácido, e a superfície que é anodizada, onde foi possível se fazer nesta superfície nanotubos, onde se observa nestas imagens de microscopia eletrônica com 100.000 aumentos, aqui mostrando o diâmetro dos nanotubos e nessa outra imagem mostrando o comprimento desses nanotubos. E qual será a vantagem desse tipo de cirurgia? Inicialmente, nós podemos ver pelo aspecto da molhabilidade, onde nós temos ao redor de 75 graus nesta peça, nesse disco de titânio que foi submetido a um duplo ataque ácido, mostrando a molhabilidade desta superfície quando comparada à superfície de nanotubos, aproximadamente 5 graus de ângulo entre a solução colocada na superfície e a base da superfície. Esta imagem, ou este aspecto da metodologia, nos mostra a energia superficial que tem nesta superfície, inclusive a dispersão que ocorre das substâncias que poderão ser
colocadas nessa superfície. Nós vamos ter na prática clínica que o sangue vai se espalhar de uma forma homogênea por toda a superfície, fazendo com que nós tenhamos uma adesão celular mais rápida, como também uma proliferação celular também com maior velocidade. Assim, nós temos que essa superfície, que será futuramente lançada, apresenta um grau de excelência sob o ponto de vista biológico. A superfície atualmente comercializada, muito embora apresente 75 graus, mostrando que há molhabilidade, no entanto, em comparação com a superfície nanoestruturada, nós temos que esta molhabilidade é inferior à superfície inicialmente testada. Aqui nós vemos uma fotomicrografia do implante do grupo controle e do grupo experimental. Nós vamos encontrar que no grupo controle, que é o grupo do duplo ataque ácido, há a formação da interface de ósseo-integração, enquanto que nós temos uma interface semelhante, só que em maior quantidade ou com o tecido ósseo apresentando um desenvolvimento mais rápido do que na superfície duplo ataque ácido, graças à excelência desta superfície nanoestruturada. Aos 42 dias, nós vamos observar a mesma interface ósseo-integrada nos dois grupos, tanto no duplo ataque ácido como na superfície nanoestruturada. Então, nós temos que os implantes do sistema intraósseo são implantes que promovem uma ósseo-integração de qualidade, tanto os que estão no comércio, que são aqueles que apresentam duplo ataque ácido, como esta superfície que será futuramente lançada. Quando se faz a medição da quantidade de osso em contato com a superfície do implante, nós vamos ver em azul exatamente a superfície de duplo ataque ácido e em vermelho a superfície nanoestruturada. Então nós temos que nós encontramos um contato ósseo, observamos um contato ósseo maior, tanto no tempo inicial como no tempo de 42 dias, em pesquisa realizada em coelhos, observando então que a superfície nanoestruturada ela apresenta uma interface de maior quantidade em relação à superfície de duplo ataque ácido, muito embora essa superfície de duplo ataque ácido apresente uma interface compatível com os padrões internacionais. Com relação à indicação que se faz dos implantes da intraóssea, nós vamos avaliar agora e relacionar a indicação com o seu design, ou seja, com a sua macroestrutura e o tecido ósseo e os vários tipos de tecido ósseo. Nós temos entre os produtos da intraóssea os implantes de hexágono externo e os implantes cone-Morse. Os implantes de hexágono externo, eles se apresentam nessas duas plataformas protéticas, a 4.1, que é considerada a plataforma regular, e a 3.4, que é uma plataforma estreita. Eles se apresentam nessas quatro modalidades: o HE Slim, o HE cônico, o HE Extract e o HE cortical, onde cada um deles apresentam macroestruturas específicas e diferentes entre si e que têm as suas indicações de acordo com o tipo de osso que nós vamos intervir. Assim,
Nós temos no Titaos Slim, que é um implante de 3,25 milímetros de diâmetro, a sua indicação para todos os tipos de tecido ósseo, de 1 a 4, segundo a classificação de Leucome e Zarb. E ele se apresenta em dois tipos de implante: a plataforma estreita, 3,4 milímetros de diâmetro, e o implante com 3,25 de diâmetro, com uma plataforma regular de 4,1 milímetros. Este considero um implante bastante interessante de ser utilizado quando nós não temos espessura óssea para instalar um implante 3,75 ou 4 e queremos fazer uma prótese compatível com dentes que têm um diâmetro médio distal de 7 a 8 milímetros. Portanto, nós vamos ter dentro do Titaos Slim essas duas apresentações de implante com os comprimentos de 9, 10, 11, 13 e 15 milímetros. Portanto, esse é um tipo de implante que pode ser utilizado para qualquer um dos tecidos ósseos que nós tivermos nos nossos planejamentos. Aqui nós vemos a diferença entre os hexágonos, onde nós temos no hexágono regular, a plataforma regular, uma altura de hexágono de 0,7 milímetros, um diâmetro de hexágono de 2,7 e uma plataforma protética com diâmetro de 4,1. No implante com plataforma estreita, nós temos 0,7 de altura de hexágono, 2,55 de diâmetro do hexágono e 3,4 de diâmetro da plataforma protética. Esta diferenciação é justamente para que implantes de plataforma estreita sejam utilizados quando nós tivermos um diâmetro mesodistal entre dentes de 6 milímetros aproximadamente. Então, nós vamos indicar esse tipo de implante para os incisivos inferiores e, em algumas situações, para incisivos laterais superiores. Existe uma outra diferença entre esses dois tipos de implante, que é a mecânica de sua inserção. Nós vamos ter nos implantes de plataforma estreita, implantes 3.4, a necessidade de usarmos os montadores que se encontram no kit cirúrgico. Esse montador ele é acoplado à chave manual 1.2 e com este acoplamento nós vamos fazer a captura do implante no interior da embalagem. É importante que haja uma adaptação perfeita deste contra-hexágono do montador ao hexágono do implante 3.4 para que durante a sua instalação não haja nenhum dano físico ao hexágono do implante. Aqui nós vemos o implante montado com o montador, o implante, e para a instalação desse implante se utiliza a chave de catraca, devendo haver a regulagem do torque de inserção. Recomenda-se que quando nós utilizarmos os montadores sobre os hexágonos externos, que o torque de inserção não ultrapasse os 45 Nm.
Para instalar o implante 3,25 com a plataforma 4.1, nós vamos nos utilizar das outras chaves de instalação, chaves chamadas de torque interno, que podem ser utilizadas tanto com o contraângulo como com a chave de catraca. Outro tipo de implante que a Intraos tem de hexágono externo é o chamado HE Extract. O HE Extract ele é um implante que apresenta dupla rosca e ele está indicado para os tipo 3 e tipo 4, ou seja, para a região da maxila. Nós temos a plataforma regular para esse tipo de implante, uma plataforma 4.1 de diâmetro, e ele se apresenta nas modalidades de 3,75 e 4 milímetros de diâmetro, com o comprimento de 9, 10, 11, 13 e 15 milímetros. Já o HE cortical, ele não apresenta dupla rosca, muito embora ele apresente roscas ultra rosqueantes, e ele está indicado para a região da mandíbula. Ele se apresenta somente com o diâmetro 3,75 nos comprimentos 9, 10, 11 e 13 e a plataforma protética de 4,1 milímetros de diâmetro, ou seja, uma plataforma regular. E ainda existe o HE cônico, que é um implante que apresenta um alto poder de compactação, sendo indicado para a região da maxila, e ele se apresenta no diâmetro 4,3 milímetros com os comprimentos 10, 11,5 e 13 milímetros de comprimento. Assim, os implantes hexágono externo se apresentam com esses 4 tipos de implante: o HE Slim, o HE Extract, o HE cortical e o HE cônico. No portfólio de implantes do sistema Intraos, existem também os implantes Cone-Morse, e nós vamos encontrar neste implante Cone-Morse um ângulo entre as paredes cônicas, as paredes internas do implante, de 11,5 graus e 2,5 milímetros de abertura do implante, abertura interna do implante. Na chave de inserção deste implante, nós temos algumas marcas a laser. A primeira marca mostra que a chave de inserção do implante está devidamente acoplada ao implante, e as marcas acima mostram a profundidade que o profissional está instalando esse implante com relação à crista óssea: 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros. Entre os tipos de implante que a Intraos apresenta do sistema Morse, nós temos o implante Advanced, o implante cônico, o implante Extract e o implante cortical. O implante Extract Cone-Morse, ele está indicado para osso tipo 3 e 4, ou seja, para a maxila, e ele se apresenta nos diâmetros 3,5, 3,75 e 4 milímetros de diâmetro, com comprimento de 9, 11, 13 e 15 milímetros. Nós vamos ter a sua macrogeometria também em dupla rosca, que confere uma maior rapidez para a instalação de implante e também melhora
sensivelmente a sua estabilidade inicial. Para a instalação desses implantes com seus diversos diâmetros, existe um protocolo estabelecido pela empresa, sendo que quando vocês forem manipular o manual do sistema, vocês vão observar estes asteriscos que são fresas que poderão ou não serem utilizadas durante o procedimento cirúrgico, dependendo da densidade óssea. O implante Cone-Morse cortical, ele já é indicado para a região da mandíbula, para tipo de osso 1 e 2, apresenta-se com diâmetro 3,5, 3,75, 4, com o comprimento de 7, 8, 9, 11 e 13 milímetros de comprimento. Ele apresenta um alto poder de corte. E nós temos também, da mesma forma que no anterior, no protocolo de instalação de implantes, a sequência de fresas, e vocês poderão conferir no manual do sistema que os asteriscos são fresas que poderão ser utilizadas caso haja maior ou menor densidade óssea. Nós temos ainda o implante Cone-Morse cônico, que é um implante indicado para as situações de osso tipo 3 e 4, e ele se apresenta apenas em dois diâmetros, 3,5 e 4,3, nos comprimentos de 8, 10, 11,5 e 13 milímetros de comprimento. Esse tipo de implante apresenta um alto poder de compactação. Para a sua instalação, é necessário que se utilize as fresas chamadas cônicas, que são as fresas NAP 3,5 para instalar um implante 3,5 e as fresas NAP 4,3 para instalar os implantes 4,3 de diâmetro. Nós temos que para o implante Advanced, nós também vamos utilizá-lo prioritariamente para osso tipo 3 e 4, e nós vamos encontrar esse tipo de implante também nos mesmos diâmetros dos implantes Cone-Morse cônico, 3,5 e 4,3 milímetros de diâmetro, sendo que na sequência de fresas também vai se utilizar as fresas chamadas fresas NAP, que são aquelas mesmas utilizadas para os implantes cônicos. Esta é a diferença que apresenta o implante cônico e o implante Advanced com relação aos implantes Extract e cortical Cone-Morse. Com relação à indicação dos implantes de pequeno diâmetro, considerando o espaço protético, nós vamos indicar esse tipo de implante que apresenta 3,25 de diâmetro com uma plataforma de 3,4 milímetros para espaços protéticos interdentais de 6 milímetros de diâmetro. Para essa indicação, nós temos os implantes 3,5 do sistema Morse Advanced, 3,5 cônico, 3,5 Extract e 3,5 cortical. Então, os implantes 3,5, juntamente com os implantes Slim, 3,4 milímetros de plataforma protética, são indicados quando nós temos um diâmetro mesodistal entre dentes de 6 milímetros.
Então vejam que esta é a indicação prioritária para os implantes de pequeno diâmetro. Quando nós fazemos a indicação dos implantes de diâmetro regular, considerando o espaço protético, e lembrando que o implante regular é aquele que apresenta no sistema de hexágono externo a plataforma 4,1 milímetros de diâmetro, nós vamos indicar esse tipo de implante quando nós temos entre 7 e 10 milímetros de diâmetro mésio distal do espaço protético. Lembrando mais uma vez que esses tipos de implante apresentam 4,1 de plataforma protética. Com relação aos implantes Cone-Morse, nós vamos indicar os implantes Advanced cônico 4,3 milímetros de diâmetro e os implantes Extract e Cortical 3,75 e 4 milímetros de diâmetro, também quando nós tivermos as plataformas protéticas entre 7 e 10 milímetros de espaço protético. Então, nesses casos, nós indicamos os implantes que apresentam uma plataforma protética maior, ou seja, a plataforma protética de 4,1 para o hexágono externo e as plataformas de 4,3, os implantes de 4,3 milímetros para os implantes Morse. Com relação à indicação do diâmetro dos implantes, nós devemos considerar a espessura óssea, que deve ser avaliada em uma tomografia computadorizada. Nós sabemos que a espessura óssea ideal é aquela em que nós temos 1 milímetro de osso em todo o contorno do implante. Então nós vamos ter que fazer a avaliação tomográfica para selecionarmos o diâmetro do implante que será instalado. E com relação à altura óssea, nós vamos indicar os implantes em comprimento, considerando que o ideal é mantermos a distância de 1 a 2 milímetros da estrutura anatômica a ser preservada, como, por exemplo, o nervo alveolar inferior. Deverá haver a distância do fundo da cavidade até a parede superior do canal da mandíbula ao redor de 1 a 2 milímetros para que a gente evite as complicações pós-operatórias. Quando nós estamos trabalhando em uma área de seio maxilar, nós podemos manter também esta distância de 1 a 2 milímetros, como também da fossa nasal, quando a técnica selecionada é uma técnica tradicional, uma técnica em que o implante será instalado no osso primitivo sem que nós tenhamos a necessidade de fazer o levantamento de seio, o levantamento do assoalho do seio maxilar ou do assoalho da fossa nasal. Assim, nesta primeira parte, nós mostramos para vocês a comprovação científica dos implantes intraós, tanto os que estão no comércio, como estudos que visam aí o futuro do sistema intraós com relação ao tratamento superficial, como também os produtos que estão em linha comercial e as suas indicações. Agradecemos a atenção de todos e vamos falar na segunda parte desta apresentação sobre a estabilidade inicial
de acordo com os diversos desenhos de implantes que o sistema OSE apresenta. Muito obrigado.